Radamés Manosso aqui em Curitiba. Neste vídeo nós vamos tratar do conflito entre Zoomer e Boomer. Olha, esses dois personagens do mundo dos memes representam gerações diferentes. O Zoomer seria o representante dos mais novos, de rapazes que estão na adolescência, que estão iniciando a vida adulta, e o Boomer seria aquele homem de cabelos grisalhos de gerações passadas. Eles são muito críticos uns em relação aos outros. Os boomers, por exemplo, chamam lá os zoomers de geração Nutella. Esta rapaziada aí é tudo uma geração mimizenta, é uma turma de sojados com pouca testosterona. São uns piás de prédio, são uns snowflake, uns floquinhos de neve. Bom, os zoomers também criticam os boomers por motivos diferentes. Olha, o boomer é um casca grossa, é um cidadão rústico, é um xista, é um fóbico, ele é um sargentão, é o típico tiozão do churrasco. Bom, então existem xingamentos de parte a parte. Bom, vamos tentar esclarecer estas divergências, esses conflitos, conhecendo um pouco de cada geração, das características que marcam cada geração. Para começar, eu diria que não existe uma geração Nutella, uma geração mimimi. Olha, isso aí é uma interpretação distorcida da realidade, porque a juventude de hoje ela é heterogênea, não é todo mundo igual ali. E quando a gente invoca essa questão aí, geração mimimi, geração sojada, nós estamos falando de um pequeno grupo ali, um grupo menor dentro da juventude que não abrange todos os jovens. É a injustiça você tentar rotular esta geração nova que está chegando aí como a geração Nutella, a geração mimimi. Da mesma forma que seria injusto você rotular os boomers lá do passado como se fossem um bando de hippies, né? Olha, lá na década de 1960 tinha os hippies e eles são lembrados até hoje. De certa forma eles simbolizam aquela geração daquela época, mas vamos dizer, né, era um número muito reduzido, era apenas um grupo mais ruidoso, mais espalhafatoso que chamou a atenção, mas de forma alguma representava aquela geração. Então vamos tomar cuidado com os rótulos. Todas as gerações são muito heterogêneas, não existe assim uma unanimidade, não existe homogeneidade nas gerações. Bom, vamos começar falando um pouco aí sobre a geração Boomer. Incluo aí na geração Boomer as pessoas que já estão com os cabelos grisalhos, incluo ali não só os boomers de fato, que são aqueles que nasceram antes de 1964, mas também vários aí da geração X, né, que são os homens de meia idade para frente, e que tem características aí de boomer. Então, esse pessoal aí, eles viveram num período de grandes oportunidades. Olha, lembra daquela canção lá do tempo do tricampeonato mundial, 90 milhões em ação? Pois é, agora são 203 milhões em ação. No intervalo de vida em que os boomers enxergaram o mundo, a população brasileira passou de 90 para 203 milhões de habitantes. Olha, e vamos dizer, quem colocou essas crianças no mundo aí foram os boomers. Então, eles viveram um tempo de oportunidade. Naqueles tempos lá do regime militar, as taxas de crescimento do país eram enormes, parecia que o Brasil tinha taxas de crescimento chinesas. Então, naquele período, era tudo mato, a população estava crescendo, então era um tempo de oportunidades. Vamos dizer, né, como veio lá pessoas do Nordeste para a região Sudeste aqui para alimentar com mão de obra a indústria brasileira e tal. Foi um tempo de oportunidade para essas pessoas. Como pessoas aqui do Sul se deslocaram para a região Centro-Oeste ali para colonizar aquela região. Então foi um tempo de oportunidade para as pessoas que fizeram esta migração interna. Então os boomers, eles têm essa característica de terem vivido num tempo de oportunidade.
Então isso talvez dá até a falsa impressão para eles que realmente eles eram os grandes fodásticos do pedaço. Olha, realmente foram pessoas que trabalharam muito, que tinham muita energia, que fizeram o Brasil aí crescer muito, mas eles estavam apoiados também ali num tempo de oportunidades. O tempo da geração boomer também foi o tempo da família tradicional, aquela família aí que tem uma turma que chama de patriarcal, e vamos dizer, era um modelo de família que funcionava relativamente bem. Vamos dizer o papo reto aqui, né? A família tradicional patriarcal é a pior que existe, depois de todas as outras, como talvez Churchill diria a mesma coisa. Por quê? Porque os outros modelos são sempre piores do que este que os boomers conheceram. Naquela família onde tinha dentro da casa um pai, uma mãe, e existia uma certa organização, uma certa disciplina, uma certa hierarquia, e as coisas geravam, esse tipo de família gerava adultos funcionais para a sociedade. Então, mas vamos dizer outra coisa sobre os boomers. Foram eles que começaram a revolução de comportamento que nos levou à situação em que nós estamos hoje. A revolução sexual começou lá quando os boomers eram bem jovens, eram adolescentes. Então, foram eles que deram o start, deram o início para esta sociedade que, aos olhos da maioria das pessoas hoje, é uma sociedade decadente, com famílias disfuncionais, com uma crise de relacionamentos nunca vista, mas tudo começou lá. Então, os boomers, eles pegaram as benesses, eles pegaram as vantagens dessa revolução sexual. E dali para frente, daí começou toda uma liquefação dos relacionamentos, uma sociedade que foi se liquefazendo aos poucos, e chegamos à atualidade contemporânea aqui, em que realmente parece que estamos numa situação de pré-caos. Bom, e tem a questão agora que nós podemos falar um pouco sobre a geração Zoomer. O Zoomer, ele veio ao mundo já com outra realidade diferente do Zoomer. Vamos incluir aqui, chamar de Zoomer, a geração dos mais novos, incluindo também ali uma parte ali da geração milênio. Vamos dizer, boomer para nós, no nosso conceito da nossa discussão aqui, seriam as pessoas 40 a mais, e zoomer seriam as pessoas 40 a menos. Conflito de gerações, mais novos contra mais velhos. Então, estes zoomers, eles já vieram ao mundo numa nova realidade. Já pegaram a sociedade líquida a pleno vapor, com lares monoparentais, com grande quantidade de divórcio, com uma situação ali que realmente o zoomer olha para a sua família e realmente fica desapontado. Não é aquilo que aparece nos filmes de máfia italiana, com aquela grande família tradicional italiana, não. A realidade do zoomer é outra, é a realidade das famílias disfuncionais. Então, a realidade do Zoomer já é uma sociedade amplamente ginocêntrica, focada nos interesses femininos. Então, uma sociedade que criou ali o estado do bem-estar social, aquele estado provedor, aquele estado que resolve os problemas da sociedade. Mas atenção, ele cobra um custo, né? Ele cobra o custo de você ficar dependente do Estado. Então, de certa forma, o Zoomer ele foi criado ali numa cultura em que ele tem aquela ideia de que ele tem altas expectativas sobre a vida, ele acredita até que ele merece o melhor, porque desde a escolinha de educação infantil, desde lá, quando ele era criancinha, a tia Soninha dizia para ele: você vai crescer e você vai ser uma grande pessoa, você vai fazer coisas muito importantes, você vai se dar bem na vida. Essa sequência interminável de reforços positivos fazem o Zoomer ser uma pessoa de altas expectativas. Mas aí ele cai no mundo real, quando realmente ele tem que enfrentar a realidade. Aí ele vai enfrentar um mundo que já não é mais aquele mundo de oportunidades que a geração Boomer teve a felicidade de encontrar nos seus primeiros anos de vida. O mundo de hoje é um mundo bem mais fechado em termos de oportunidade.
o mercado, a economia já estão mais maduros, não é mais aquela história de antigamente aqui era tudo mato, o mato já foi derrubado, nós estamos em uma sociedade já mais amadurecida em que as oportunidades são escassas. Então nós estamos numa dinâmica atual de metacapitalismo em que apenas grandes corporações, apenas aqueles empresários ali que têm a sorte de fazer um negócio que explode, faz sucesso, mas é fazendo sucesso e muita gente só observando, olhando e aplaudindo. Então, o nosso modelo atual de sociedade é uma sociedade do tipo winner takes all. O vencedor leva tudo, poucas oportunidades. Então, o Zoomer ele enfrenta essa contradição. Ele entra na sociedade, ele entra na economia, no mercado de trabalho, com altas expectativas, porque lá, desde a infância, ele recebe esses reforços positivos contínuos, e daí ele encontra um mercado escasso de oportunidades. E para piorar, daí vem o boomer e dizer, olha, no meu tempo, com a sua idade, eu já tinha carro próprio, casa própria, já estava com a vida feita, mas eram outros tempos. Então, é preciso colocar essas coisas em perspectiva. E sim, os zoomers, eles sofrem de uma espécie de epidemia de imaturidade desta nova geração, que é desencadeada por vários fatores. Um deles é toda uma pedagogia ginocêntrica ali, de reforço positivo. Outra questão é a cultura que realmente coloca isso na cabeça do zoomer, essa imaturidade. Observem o cinema americano, hollywoodiano da última década. É só super-herói, é só aquele tipo de mitologia infantilizada, aquela mitologia que não leva ao amadurecimento, que não leva ao desenvolvimento pessoal do homem. É a mitologia dos super-heróis, mitologia de videogame. Diante dessas questões aí, observe que, aparentemente, nós estamos caminhando para uma realidade sombria. Lá no horizonte existe nuvens carregadas, está se formando uma tempestade perfeita e que vai começar a chover em breve, e com elementos complexos tipo colapso populacional, colapso do estado de bem-estar social, colapso dos relacionamentos das famílias estruturadas. Esta série de colapsos que vão agir em conjunto são um grande desafio para o futuro. E vamos dizer, quem está criando essa tempestade perfeita? Quem está criando esse colapso que está chegando aí? São as duas gerações em conjunto. Nenhuma delas se safa. Os boomers têm sua responsabilidade porque eles foram que deram start nessa situação. Este experimento sociológico fracassado que foi o estado de bem-estar social, a sociedade da liberação total, do bunda lelê, do El Chan, do funk até o chão. Olha, quem deu start foram os boomers. E a geração Z está botando fogo nesta lenha. Primeiro, por quê? Porque está se beneficiando destes últimos momentos, deste último baile do Titanic, que é os últimos suspiros do estado do bem-estar social, da sociedade da liberação completa, e não estão fazendo nada. Estão simplesmente assistindo, curtindo a vida doidado como se não houvesse amanhã. Então, nenhuma das duas visões. Nem o boomer casca-grossa, tradicionalista, conservador, cavaleiro branco, último templário do Ocidente vai resolver a parada. Nem os zoomers que vai dar uma de desconstruidinho, de ursinho carinhoso, de beautiful people, que quer resolver tudo ali do jeito, daquele jeitinho ginocêntrico que a gente vê lá nas escolinhas de educação infantil. Não é nenhum dos dois que vai usar a parada. A síntese ainda está por vir, ainda está para chegar aquele novo modelo de masculinidade que vai ser o necessário para enfrentar esta tempestade perfeita que está se formando. Não sei se consegui passar o recado aqui. Realmente
Nós não podemos ficar reféns dessas duas visões. Não, o mundo não é um parque de diversões para os ursinhos carinhosos se divertirem e saírem por aí cantando tralalá no meio de uma floresta encantada cheia de flores, e também não é aquele mundo, aquela visão tradicionalista do Rambo, do Chuck Norris, do Schwarzenegger que vai resolver a parada. Nós temos que buscar uma nova síntese. Boomer e Zoomers têm que sentar e conversar, trocar experiências, ver se a partir daí vai surgir uma nova síntese. Obrigado, fui.